Meu nome é Genilson, sou técnico responsável da Eletrog. Vou estar trazendo aqui nesse vídeo mais uma dica para vocês. Hoje a nossa dica é sobre economia de energia no uso do ar-condicionado split, principalmente o modelo split. Existem alguns tópicos que a gente vai abordar aqui que ajudam você a economizar energia no seu ar-condicionado sem precisar o uso de gambiarras, que prejudicam a instalação elétrica e prejudicam o bolso quando a gente é multado. Então, dessa maneira eu trouxe aqui 4 tópicos principais para a gente ver, que são coisas que simples, mas que conseguem reduzir significativamente o consumo de energia do ar-condicionado. E muita gente nem sequer sabe que isso pode reduzir o consumo de energia. A primeira dica que eu dou é sobre a instalação do ar-condicionado. A instalação do ar-condicionado tem que estar da maneira que o fabricante recomenda. Porque o fabricante ele recomenda que um ar-condicionado tenha uma tubulação mínima, tamanho mínimo, geralmente são 2,5 metros, independente se uma máquina é entre uma parede e outra. Ele recomenda que o cabo de comunicação entre a evaporadora, que é a máquina que fica dentro do quarto, para a máquina que fica lá fora, seja de no mínimo 1,5 milímetro quadrado a secção do cabo. E que ele tenha uma alimentação para ele sozinho, ou seja, um circuito individual para o ar-condicionado. Quando a gente respeita todos esses termos, a gente consegue com que a máquina ela funcione de maneira mais fácil para ela, né? Funcione mais tranquilamente e assim conseguindo atingir a temperatura desejada dentro do ambiente de maneira mais fácil. Sem falar numa outra questão que eu considero ainda assim mais importante, que é a questão da perca da garantia. Quando você instala um ar-condicionado com uma tubulação muito curta, os tubos isolados junto, a fiação é rara, não tem circuito sozinho, não tem aterramento, você acaba perdendo a garantia do equipamento, entendeu? Por má instalação, que aí a rede autorizada pode alegar que o problema veio de acordo com a instalação que foi feita errada. É por isso que às vezes as pessoas cobram barato para instalar um ar-condicionado, só que muitas vezes esse barato vai sair caro. É melhor a gente cobrar caro, um pouco mais caro, ou seja, o valor que merece, e fazer de acordo com o que o fabricante recomenda. Então, uma coisa que a gente tem que avaliar é a instalação. Tanto a instalação elétrica da sua residência, quanto a instalação do ar-condicionado em si, ela deve estar tudo ok, respeitando tudo que o fabricante pede para a gente ter ele em pleno funcionamento. Entendeu? Então, primeiro de tudo, a instalação. Verifique a instalação elétrica e na hora de instalar o ar-condicionado, procure um profissional que sabe instalar e que procure instalar sempre da maneira que o fabricante do ar-condicionado pede, respeitando todos os termos que tem lá no manual do fabricante. O segundo tópico que a gente tem que ver é o uso da função timer. No controle remoto do ar-condicionado, todo ar-condicionado ele tem uma função chamada timer, ou seja, de tempo, que nada mais é do que um temporizador. O que significa isso? Geralmente, quando passa de 1 a 2 da manhã, não tem tanto calor, começa a fazer frio. Na maioria das vezes começa a fazer frio. Então não importa para a gente que esse ar-condicionado esteja ligado desde 1 da manhã, por exemplo, até 7 da manhã, 6, entendeu? Esse tempo aí ele poderia estar economizando energia. Então o que a gente faz? A gente ativa a função timer no controle e programa um tempo. Entendeu? Programa para ele ficar funcionando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e se desligar. Fazendo essa programação, chegou aquela hora desejada, imagine 1 da manhã. Você programou para ele desligar 1 da manhã. 1 da manhã ele desliga e vai até o outro dia sem funcionar. Então você economizou bastante ali o consumo de energia. Então outra dica é essa, o uso da função timer, que o próprio fabricante já coloca já para você conseguir um maior rendimento, ou seja, um menor consumo de energia no uso do ar-condicionado. O terceiro tópico que eu quero abordar com vocês é sobre portas e brechas. Esse é um dos mais importantes e que muita gente, eu vou abrir parênteses em questões que muita gente não sabe. Primeiro, a questão de portas. Você tem que ver se a sua porta se ela não tem muita brecha assim muito grande. Entendeu? Se está vedando direitinho, fechando bem. Janelas, comungóis. E uma coisa importantíssima que muita gente às vezes não sabe é que a porta do banheiro ela tem que estar bem fechada, entendeu? Bem fechada. Primeiro, porque alguns banheiros têm comungó de cimento e ele não fecha, fica aberto sempre. Então o seu ar-condicionado começa a trocar calor com o ambiente lá fora, através daqueles furos, entendeu? Se ele começa a trocar calor,
Aí aumenta o tempo que ele deveria trabalhar para atingir a temperatura no quarto. Por exemplo, você programou para ele atingir os 21 graus. Se era para ele atingir um quarto totalmente fechado, esses 21 graus em 1 hora de trabalho, ele vai demorar ali 1 hora e meia, 2 horas. Então, por conta dessa troca de calor. Então isso aí aumenta drasticamente o consumo de energia, né? Outra coisa que a gente tem que observar também é o vaso. Deixa sempre o vaso tampado. Se você não pode fechar totalmente e lacrar a porta do banheiro, mantenha sempre o comungal fechado e o vaso fechado. Porque às vezes a gente não presta atenção no vaso, mas aquela água que está dentro do vaso, o buraco e tudo mais, ele acaba trocando um pouco de temperatura com o que o ar-condicionado está trabalhando. Então ele demora um pouco mais para atingir a temperatura do quarto. Então tudo que faz o seu ar-condicionado demorar um pouco mais para atingir a temperatura, faz ele trabalhar mais do que ele deveria. Isso aí não é que vai danificar a máquina, mas aumenta o consumo de energia, é lógico. E uma outra coisa não menos importante é a questão da manutenção preventiva. O filtro do ar-condicionado são aquelas telinhas que você tira lá na evaporadora. Todo ar-condicionado você tem aqui a evaporadora e dentro aqui você tem duas telinhas. Essas telinhas, levantando a tampa, você consegue retirar elas e lavar. Eu aconselho lavar no máximo, não é no mínimo, é no máximo, no mínimo que digo, uma vez por semana. Porque quando essas telinhas estão entupidas de poeira, o seu ar-condicionado não consegue insuflar o ar, ou seja, ele não consegue sugar o ar por cima para liberar para baixo. Então isso diminui o rendimento do ar-condicionado e ele vai demorar muito mais tempo para atingir a temperatura desejada, provocando assim um maior consumo de energia, né? E a cada 6 meses, ou no máximo 1 ano, fazer a higienização completa, que é a retirada do ar-condicionado da parede, a desmontagem, lavagem de todas as peças, monta de novo e põe no lugar. Então isso é a higienização completa. Você tem que fazer no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano. No máximo 1 ano. É esse tipo de higienização que você tem que ser feito na sua máquina. Essas eram as dicas que eu queria deixar. Eu vou estar gravando um outro vídeo aí falando sobre ar-condicionado split inverte, a linha inverte. A linha inverte está tomando de conta tanto de ar-condicionado quanto geladeiras. Na linha inverte você consegue economizar 60% de energia com a linha inverter. Inverter é uma marca? Não. Inverter é uma tecnologia diferente, que a gente vai abordar em um próximo vídeo aqui. Entendeu? Eu queria que você divulgasse esse vídeo para quem tem necessidade dessas informações. E muito obrigado. Qualquer serviço que precisar da Eletrog é só ir lá pelo WhatsApp no número 9189-2039 e contate a gente, que a gente vai estar fazendo o seu serviço da melhor maneira possível. Fique com Deus e até mais.